Uma pobre estudante se aproximou de um milionário e disse para não viajar com sua filha. Na manhã seguinte, havia um carro de luxo próximo à sua escola. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Como sempre, Letícia Gomes espreguiçou-se no colchão fino, que dividia com a mãe, no único quarto do apartamento em Capão Redondo. O cheiro de café requentado já vinha da cozinha minúscula, sinal de que Neuza havia acordado mais cedo, mesmo com as dores que a esclerose múltipla trazia a cada movimento. "Bom dia, mãe", murmurou Letícia, beijando a testa da mulher que um dia fora uma secretária executiva impecável e agora lutava para segurar a caneca com as mãos trêmulas. "Vai com Deus, minha filha, e não esqueça de levar o guarda-chuva, o tempo tá feio." 2 horas depois, Letícia descia do ônibus lotado na frente da Universidade Nacional Autônoma do Brasil. O contraste sempre a impressionava, sair daquele transporte fedendo a suor e diesel, para pisar no mármore polido da entrada principal, ali, onde estudantes chegavam em carros importados, enquanto ela ainda tentava tirar o amassado da blusa que passara a ferro na véspera, na sala de aula de teoria constitucional. Letícia ocupou seu lugar de sempre, última fileira, próximo à janela. Dali podia observar tudo sem ser notada. Era como viver 2 mundos no mesmo espaço. Ela, com seu caderno de capa já desgastada e caneta emprestada da recepção, e eles, com seus MacBooks e materiais importados. "Pessoal, hoje vamos discutir os princípios fundamentais da nossa Constituição", anunciou a professora Clotilde, uma senhora de óculos grossos que sempre elogiava as respostas de Letícia, mesmo quando a jovem tentava passar despercebida. Do outro lado da sala, Jéssica Moura conversava baixinho com as amigas sobre os planos para o fim de semana. Aos 18 anos, ela tinha aquela confiança natural de quem nunca precisou se preocupar com conta de luz ou remédio caro. Cabelos loiros impecáveis, unhas sempre feitas, roupas que custavam mais que o salário mensal de Letícia. "Letícia, o que você pensa sobre a aplicabilidade das normas constitucionais?", perguntou a professora, como sempre fazia quando queria uma resposta consistente. "Bom, professora." Letícia limpou a garganta, sentindo os olhares se voltarem para ela. "Creio que a efetividade das normas constitucionais depende não apenas da sua redação, mas da vontade política de implementá-las. Uma Constituição sem efetividade social é apenas papel." Jéssica olhou por cima do ombro, curiosa. Era raro alguém falar com tanta propriedade assim. Mas antes que pudesse processar melhor quem era aquela colega, seu celular vibrou com uma mensagem do pai. "Muito bem, Letícia. Como sempre, uma análise perfeita", sorriu a professora Clotilde, ao final da aula, enquanto Jéssica era buscada por um motorista uniformizado em um Bentley preto. Letícia corria para o ponto de ônibus. Não podia se atrasar para o trabalho no escritório Nascimento em Associados, onde ganhava um salário que mal cobria os remédios da mãe, mas que era essencial para manter a bolsa de estudos. O escritório ficava no centro da cidade, um prédio elegante onde Letícia se sentia ainda mais deslocada que na universidade. Dr. Geraldo Nascimento era um advogado respeitado, daqueles que defendiam empresários poderosos e nunca perdiam uma causa importante. "Letícia, preciso que você organize os arquivos do novo processo que chegou hoje", disse Yasmin, a secretária particular do Dr. Nascimento, uma mulher de meia idade que sempre tratava Letícia com aquela condescendência típica de quem se acha superior. "Claro, Yasmin. É algum caso especial?", perguntou Letícia, guardando a mochila no pequeno armário que lhe foi designado. "Digamos que é um cliente muito importante. Campus Enterprises. Você conhece, né? Aquela empresa de construção civil que compete com a Moura Construções." Letícia assentiu. Todo mundo em São Paulo conhecia a rivalidade entre as duas famílias. Paulo Moura e Fábio Campos brigavam por contratos há décadas, uma guerra silenciosa travada nos jornais econômicos e nos corredores do poder. Nascimento disse que é confidencial, então, cuidado com os olhos curiosos, viu? Letícia passou a tarde catalogando documentos, organizando pastas e arquivando contratos. Era um trabalho meticuloso, mas que ela fazia com prazer. Cada documento era como uma peça de um quebra-cabeça maior, e ela sempre foi boa em encontrar padrões. Às 6 da tarde, quando finalmente saiu do escritório, o céu já estava escuro. No ônibus de volta para casa, ela aproveitou para revisar as anotações da aula,
Amanhã teria a prova de direito civil e não podia se dar ao luxo de tirar nota baixa. Em casa, encontrou Neuza tentando preparar o jantar, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a colher. Deixa que eu faço, mãe, disse Letícia, assumindo o controle da pequena cozinha. Como foi seu dia? Ah, minha filha, você sabe, teve os exercícios de fisioterapia pela manhã, mas está cada vez mais difícil. O médico disse que preciso de um remédio novo, mas Letícia sabia o que vinha a seguir. O remédio era caro, caríssimo. Mais uma conta que pesaria no orçamento já apertado? A gente vai dar um jeito. Mãe, sempre damos. Depois do jantar simples, arroz, feijão e um ovo frito dividido entre as duas. Letícia sentou-se à mesa da sala para estudar. A luz estava fraca para economizar na conta de energia, mas ela estava acostumada, enquanto lia sobre os princípios do direito constitucional. Não podia imaginar que no outro lado da cidade, Jéssica Moura jantava em um restaurante japonês caríssimo com o pai, Paulo Moura, conversando sobre uma viagem de fim de semana para o Rio de Janeiro. Pai, você realmente vai me levar para conhecer a Parsons School of Design? Perguntava Jéssica, animada, enquanto Paulo assinava a conta sem nem olhar o valor. Promessa é dívida, princesa. Vamos no jato particular. Você vai adorar. Paulo Moura era um homem imponente aos 52 anos. Construíra seu império tijolo por tijolo, mas nunca esquecera de onde veio. Tinha orgulho da filha, da família que construíra, da empresa que levava seu nome. Do outro lado da cidade, Letícia apagava a luz às 11 da noite. Depois de estudar à luz de velas para economizar, não sabia que na manhã seguinte sua vida tomaria um rumo completamente diferente. Enquanto isso, no escritório de Geraldo Nascimento, uma pasta marcada como Confidencial, Projeto Águia, esperava para ser organizada. E nessa pasta, informações que mudariam não apenas a vida de Letícia, mas de toda a família Moura. O destino, às vezes, mora nos detalhes que ninguém nota. E na manhã seguinte, esses detalhes explodiriam como uma bomba na vida pacata da jovem estudante, que só queria cuidar da mãe e se formar em direito. Na quinta-feira seguinte, Letícia chegou ao escritório com a sensação de que seria um dia como qualquer outro. Yasmin a recebeu com sua costumeira frieza profissional, entregando-lhe uma pilha de documentos que precisavam ser organizados na sala de arquivos. Dr. Nascimento quer tudo catalogado até o final do dia. É material sigiloso. Então você sabe as regras, né? Letícia assentiu, acostumada com a rotina. Pegou os documentos e se dirigiu à sala pequena e sem janelas onde ficavam os arquivos mais importantes do escritório. O ar ali sempre estava pesado, cheirando a papel velho e tinta de impressora. Começou o trabalho meticuloso de separar os documentos por data e relevância. Contratos de construção, licenças ambientais, correspondências com órgãos públicos, tudo muito técnico e, aparentemente, rotineiro. Foi quando estava organizando a terceira pilha que aconteceu. A pasta preta escorregou de suas mãos como se tivesse vida própria. Merda, murmurou baixinho, vendo os papéis se espalharem pelo chão como confete macabro. A palavra Confidencial, Projeto Águia, estava estampada em letras vermelhas na capa. Ajoelhou-se rapidamente para recolher tudo, rezando para que Yasmin não aparecesse naquele momento. Foi quando seus olhos capturaram algumas frases que fizeram seu sangue gelar. Eliminação definitiva do obstáculo principal e seu herdeiro. Sabotagem do sistema hidráulico em aeronave particular. Falha programada para ocorrer a 30 mil pés. Letícia sentiu o coração disparar. Aquilo não podia ser o que ela estava pensando. Olhou ao redor nervosamente e, com as mãos tremendo, leu mais alguns trechos. Um anexo continha um itinerário de voo detalhado, data, horário, rota, e no cabeçalho, o logotipo inconfundível da Moura Construções. Meu Deus, sussurrou sentindo as pernas bambas. O barulho de passos no corredor a fez recolher os papéis desesperadamente. Yasmin apareceu na porta exatamente quando Letícia fechava a pasta. Tudo bem aí. Ouvi um barulho. Tudo certo. Só derrubei uma pasta. Já resolvi, respondeu Letícia, tentando disfarçar o nervosismo na voz. Yasmin a observou com desconfiança por alguns segundos, mas acabou se retirando. Letícia terminou o trabalho no piloto automático, a mente fervilhando com o que havia descoberto. Durante todo o trajeto de volta para casa,
As palavras ecoavam em sua cabeça. Eliminação definitiva. Sabotagem. Aeronave particular. Não conseguia parar de pensar que havia stumbled upon algo muito maior e mais perigoso do que qualquer coisa que já imaginara. Em casa, Neuza percebeu imediatamente que a filha estava perturbada. "O que foi, minha filha? Você tá com uma cara." "Nada não, mãe. Só cansaço", mentiu Letícia, ajudando Neuza com a medicação da noite. Mas sozinha no quarto, após Neuza adormecer, Letícia ficou encarando o teto, o que deveria fazer. Se denunciasse, perderia o emprego na certa. E sem o emprego, perderia a bolsa de estudos. Sem a bolsa, tchau faculdade. E sem dinheiro, como compraria os remédios da mãe? Por outro lado, como poderia viver sabendo que pessoas iam morrer? E ela não fez nada para impedir. A madrugada foi longa e sem sono. Na manhã seguinte, arrastou-se para a universidade como um zumbi. A aula de teoria constitucional que tanto amava parecia um borrão de palavras sem sentido. Estava perdida em seus pensamentos quando ouviu uma conversa que fez seu sangue gelar novamente. "Ai, gente, estou super animada", dizia Jéssica para as amigas. Algumas fileiras à frente. "Papai finalmente vai me levar para conhecer a Parsons School of Design no Rio. A gente sai amanhã cedinho no jato particular da empresa." As amigas fizeram aqueles barulhinhos de inveja, típicos de adolescentes ricas. "Que sorte, Jéssica. Voar de jato particular deve ser incrível." "Pois é. Vai ser nossa primeira viagem assim. Só eu e o papai. Ele disse que quer passar mais tempo comigo antes de eu decidir se vou estudar fora." Letícia sentiu o mundo girar. Amanhã, jato particular, família Moura. O resto da aula passou em um borrão. Quando o sinal tocou, Letícia viu Jéssica se dirigindo para o estacionamento VIP. Pela primeira vez em meses, tomou uma decisão impulsiva. Seguiu a colega. No estacionamento, um Bentley Bentayga preto esperava. Paulo Moura estava encostado no carro, falando ao telefone. Mesmo à distância, Letícia podia perceber a imponência do homem. Alto, elegante, com aquela confiança que só o dinheiro e o poder proporcionam. Jéssica se aproximou do pai com um beijo no rosto. "Oi, pai. Vamos para a prova do vestido." "Claro, princesa. Só estou terminando uma ligação importante." Letícia respirou fundo. Era agora ou nunca. Aproximou-se do carro com as pernas bambas e o coração batendo como um tambor. Paulo Moura desligou o telefone e a olhou com curiosidade e ligeira irritação. "Com licença, senhor Moura", começou Letícia, a voz saindo mais fraca que pretendia. "Eu não me conheço, mas sou colega de faculdade da sua filha. Por favor, não embarquem naquele avião amanhã." Paulo franziu a testa. Jéssica olhou para Letícia com surpresa. Era a primeira vez que realmente a notava. "Como é que é?" perguntou Paulo, o tom mudando para algo mais sério. "Encontrei documentos no escritório onde trabalho." Letícia continuou, as palavras saindo atropeladas. "Tenho um plano para sabotar o jato da sua empresa. Por favor, acredite em mim." Paulo a analisou dos pés à cabeça. Sapatos gastos. Roupa simples, mas limpa. Olhar nervoso, mas sincero. Jéssica se manifestou antes que ele pudesse responder. "Pai, eu reconheço ela. É a Letícia Gomes, aquela bolsista super inteligente que a professora Clotilde vive elogiando. Ela sempre tira as melhores notas em teoria do direito. Foi quando um Porsche Cayenne branco estacionou ao lado deles com uma freada dramática. Silvana Moura desceu do carro como uma atriz de filme. Cabelos esvoaçantes e óculos escuros enormes. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com seu sotaque chileno carregado, olhando Letícia de cima a baixo com visível desdém. Paulo explicou rapidamente a situação. Silvana soltou uma gargalhada artificial. "Ah, Paulo, pelo amor de Deus, mais uma oportunista tentando se aproveitar da nossa família. Olha só para ela." Silvana gesticulou na direção de Letícia. "Provavelmente inventou essa história toda para chamar atenção e conseguir alguma coisa. Eu só estou tentando ajudar", murmurou Letícia, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. "Jéssica, querida, entra no carro, Paulo. Chama a segurança do campus para lidar com essa situação." Silvana praticamente empurrou a enteada para dentro do Bentley. Paulo hesitou por um momento, olhando para Letícia com uma expressão indecifrada. "Eu imploro."
Senhor Moura, só confiram o avião antes de voar, disse Letícia, uma última tentativa desesperada. Mas Paulo entrou no carro sem responder, e Letícia ficou ali, sozinha no estacionamento, observando o Bentley se afastar enquanto outros estudantes a olhavam com curiosidade. O trajeto de volta para casa foi um borrão de humilhação e arrependimento. Como pôde ser tão idiota? Claro que eles não acreditariam nela. Uma bolsista qualquer tentando alertar a família mais poderosa da cidade. Seu telefone tocou quando estava descendo do ônibus. Letícia Gomes. A voz era fria, profissional. Sim, aqui é Yasmin, do escritório Nascimento em Associados. Dora Nascimento me pediu para informá-la que seus serviços não serão mais necessários. Efetivo imediatamente. O mundo desabou. Mas, por quê? Violação de confidencialidade. Seus pertences estarão na recepção até amanhã. Boa tarde. A ligação foi encerrada. Letícia ficou parada na calçada, segurando o telefone como se fosse uma granada prestes a explodir, sem emprego, sem dinheiro, e a mãe precisando dos remédios caros, havia arruinado tudo por nada. Naquela noite, Paulo Moura não conseguiu dormir. Deitado na cama king size de sua suíte master, ele revirava na mente a estranha abordagem da estudante. 20 anos construindo um império no competitivo mercado da construção civil haviam aguçado seus instintos para perigos, e algo na sinceridade daquela jovem o incomodava profundamente. Às 2 da madrugada, levantou-se e fez uma ligação. Vitor, preciso que você venha aqui agora. 40 minutos depois, Vitor Barros estava na sala de estar da mansão Moura. Para quem o via, era apenas o motorista particular da família há 3 anos. Poucos sabiam que antes disso ele havia sido agente da Interpol por 15 anos, especializado em segurança corporativa e crimes financeiros. Quero que examine o jato, disse Paulo sem rodeios. Cada centímetro, e investigue uma estudante chamada Letícia Gomes, discretamente. Vitor não fez perguntas. Tinha aprendido que quando Paulo Moura falava com aquele tom, havia motivos sérios por trás. Às 5 da manhã, a inspeção minuciosa da aeronave revelou algo que fez o sangue de Vitor gelar. Escondido no sistema hidráulico principal, um dispositivo eletrônico sofisticado estava conectado aos componentes críticos. O aparelho era quase imperceptível, do tamanho de uma moeda, mas sua função era letal, provocar uma falha catastrófica quando a aeronave atingisse a altitude de cruzeiro. Filho da puta, murmurou Vitor. Fotografando tudo antes de desativar cuidadosamente o dispositivo, simultaneamente, sua investigação preliminar sobre Letícia Gomes pintava um quadro completamente diferente do que Silvana havia sugerido. Filha de mãe solteira, bolsista integral desde o ensino fundamental, vencedora de 3 Olimpíadas Nacionais de Matemática, admitida na universidade com a maior pontuação dos últimos 5 anos, 0 ligações suspeitas ou motivações duvidosas. Às 7 da manhã, Paulo recebeu o relatório que mudaria tudo. A garota salvou nossas vidas, disse Vitor, entregando as fotos do dispositivo. Isso aqui estava programado para explodir quando vocês estivessem sobre o Atlântico. Não haveria sobreviventes. Paulo segurou as fotos com mãos trêmulas. A realidade do que quase acontecera o atingiu como um soco no estômago. E a investigação sobre ela, limpa como água mineral, é exatamente o que parece. Uma jovem íntegra tentando fazer a coisa certa. Paulo fechou os olhos. Sentindo o peso da culpa, havia humilhado publicamente a pessoa que salvara sua vida e a de sua filha. Naquela manhã, Letícia caminhava cabisbaixa para a universidade, carregando o peso da incerteza sobre como pagaria as contas do mês. A demissão havia sido um golpe devastador, e ela ainda não havia contado para a mãe. Foi quando um Bentley preto familiar estacionou junto ao meio-fio. O burburinho entre os estudantes foi instantâneo. Não era comum ver Paulo Moura pessoalmente no campus. Do veículo desceram não apenas Vitor, sempre discreto, mas o próprio empresário, acompanhado de Jéssica. Senhorita Gomes, disse Paulo, aproximando-se com uma expressão que misturava seriedade e algo parecido com arrependimento. Letícia parou, confusa. Jéssica estava ao lado do pai com um sorriso radiante.
que contrastava com a solenidade do momento. Precisamos conversar. Você salvou nossas vidas. Os murmúrios dos estudantes ao redor criaram um círculo de curiosos mantidos à distância pela presença imponente de Vítor. Letícia sentiu as pernas bambas. Não entendo. Vamos para um lugar mais reservado, sugeriu Paulo, indicando a cafeteria mais discreta do campus. 15 minutos depois, sentados em uma mesa nos fundos da cafeteria, Paulo explicou tudo. A inspeção do jato, o dispositivo encontrado, a confirmação de que um atentado havia sido planejado nos mínimos detalhes. Como descobriu? Perguntou Paulo. Letícia contou sobre os documentos no escritório, a pasta que caiu, as frases perturbadoras que leu. A cada palavra, Paulo e Jéssica trocavam olhares de incredulidade. Você arriscou tudo para nos avisar, disse Jéssica, os olhos marejados. E nós? Eu deixei que te tratassem daquele jeito horrível. Silvana estava errada, admitiu Paulo. Completamente errada. E eu também. Letícia baixou a cabeça. Não importa mais. Perdi o emprego por causa disso. Violação de confidencialidade, eles disseram. Foi então que Paulo fez uma proposta que mudaria tudo. Senhorita Gomes, gostaria de trabalhar para mim. Tenho uma vaga para assistente jurídica júnior no departamento legal da Moura Construções. O salário é 3 vezes o que você ganhava, com plano de saúde completo. Letícia piscou várias vezes, tentando processar as palavras. E tem mais, continuou Paulo. Tenho um apartamento funcional em Jardins que está vazio. Você e sua mãe podem se mudar para lá. E o melhor neurologista de São Paulo vai cuidar do tratamento da sua mãe. Tudo por nossa conta. Por que está fazendo isso? Perguntou Letícia, desconfiada da súbita mudança de sorte. Paulo a olhou com uma intensidade que ela não conseguiu decifrar. Porque pessoas dispostas a arriscar tudo pela verdade são raras, senhorita Gomes, e extremamente valiosas. Havia algo mais naquele olhar. Algo que Paulo ainda não estava pronto para revelar. Mas Letícia, esmagada pela generosidade inesperada, apenas assentiu. Uma semana depois, a transformação era completa. Do pequeno apartamento em Capão Redondo para um confortável 3 quartos em Jardins. Neuza Gomes iniciou o tratamento experimental com DR. Roberto Santana, o melhor especialista em esclerose múltipla do país, mostrando os primeiros sinais de estabilização após anos de declínio, na universidade, a mudança foi igualmente dramática. De estudante anônima, Letícia tornou-se subitamente visível. Jéssica, genuinamente grata e fascinada pela inteligência da colega, fez questão de apresentá-la a todo o seu círculo social exclusivo. Finalmente tenho uma amiga que não está interessada apenas no meu sobrenome, confessou Jéssica durante um almoço no restaurante japonês mais caro da região. No entanto, nem tudo eram flores nesta nova vida, no imponente edifício da Moura Construções. Onde Letícia agora trabalhava 3 tardes por semana, ela percebia olhares de desconfiança, especialmente de Silvana Moura. A elegante esposa chilena de Paulo fazia questão de tratá-la como serviçal durante suas visitas à empresa. Ah, você é a bolsista, dizia Silvana com um sorriso falso. Paulo me contou sobre sua situação. Que bom que pudemos ajudar uma necessitada. O tom condescendente era como uma facada sutil, mas Letícia engolia seco e seguia trabalhando. Não se deixe intimidar por Silvana, aconselhou Vítor durante um dos trajetos entre a universidade e o trabalho. Ela vê ameaças em qualquer mulher que conquiste a admiração de Paulo. Vítor havia se tornado uma presença protetora na nova vida de Letícia. Sempre formal, mas gradualmente mais atencioso, como se tivesse adotado o papel de guardião silencioso. Por que ele fez isso tudo por mim? Perguntou Letícia certa tarde, enquanto Vítor a levava de volta para casa. Porque Paulo Moura não esquece uma dívida, respondeu Vítor pelo retrovisor. E vocês salvaram não apenas as vidas dele e da Jéssica, mas todo o futuro da família. Mas havia algo no tom de Vítor que sugeria que a história era mais complexa do que parecia. Letícia percebeu, mas não insistiu. Ainda estava processando toda a mudança em sua vida. À noite, no novo apartamento, ela ajudava Neuza com os exercícios de fisioterapia recomendados pelo DR. Santana, isso tudo ainda me parece um sonho, dizia Neuza.
conseguindo movimentar a mão esquerda com mais facilidade pela primeira vez em meses. Também acho, mãe, mas vamos aproveitar enquanto dura. O que Letícia não sabia era que sua nova vida estava apenas começando a revelar seus segredos e que, em breve, descobriria que sua conexão com a família Moura era muito mais profunda do que qualquer um imaginava. 2 semanas depois da mudança, Letícia ainda acordava achando que estava sonhando. O apartamento em Jardins era um universo paralelo comparado à vida anterior. 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha equipada e uma sala ampla com vista para a cidade. Neuza havia chorado no primeiro dia, não conseguindo acreditar que dormiriam em camas separadas pela primeira vez em anos. Minha filha, como pode uma pessoa mudar nossa vida assim, do nada? Perguntava Neuza toda manhã, observando os primeiros sinais de melhora em seus movimentos. Às vezes as pessoas certas aparecem na hora certa. Mãe, respondia Letícia, ainda sem entender completamente os motivos por trás da generosidade de Paulo. Na universidade, a transformação social foi imediata. Jéssica havia praticamente adotado Letícia, introduzindo-a em seu grupo exclusivo como se fosse um troféu pessoal. Gente, vocês precisam conhecer melhor a Letícia, dizia para as amigas durante os intervalos. Ela é a pessoa mais inteligente que já conheci. Semana passada desmontou um argumento do professor de direito empresarial que ninguém conseguia rebater. As outras meninas do grupo, filhas de empresários, políticos e juízes, a tratavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Letícia era claramente diferente, mas tinha o selo de aprovação da herdeira Moura, o que a tornava socialmente aceitável. Letícia, você tem que vir ao meu aniversário no sábado, insistiu Marina, filha de um desembargador. Vai ser no Country Club, dress code formal. Letícia sorriu diplomaticamente, já imaginando como seria constrangedor aparecer em um ambiente assim. Mas Jéssica não aceitou hesitação. Claro que ela vai, e eu vou ajudar a escolher o vestido perfeito. No trabalho na Moura Construções, Letícia descobria um mundo corporativo fascinante e complexo. O departamento jurídico ocupava todo o 15º andar, com salas envidraçadas e uma vista espetacular da cidade. Seu supervisor direto era Dr. Carlos Mendoza, um advogado experiente que a tratava com respeito profissional. Letícia, preciso que analise estes contratos de fornecimento, disse Dr. Mendoza numa tarde, entregando uma pilha de documentos. Procure por cláusulas que possam gerar problemas futuros. Era exatamente o tipo de trabalho que ela adorava. Minucioso, analítico, desafiador, enquanto lia os contratos, começou a perceber padrões interessantes nos fornecedores da empresa. Algumas empresas apareciam repetidamente, sempre com valores ligeiramente acima do mercado. Dr. Mendoza, disse depois de algumas horas. Notei algo curioso nestes contratos. Ah, sim. O que foi? Bem, parece que a empresa sempre escolhe fornecedores mais caros quando há alternativas mais baratas disponíveis. E olha só, ela apontou para uma cláusula específica. Tem uma penalidade muito alta por rescisão antecipada. Isso não é comum. O Dr. Mendoza olhou os documentos com mais atenção, franzindo a testa. Boa observação. Vou investigar isso melhor. Enquanto isso, nos corredores da empresa, Silvana fazia suas rondas regulares, sempre com comentários sutilmente venenosos sobre a nova funcionária. Carlos, como está nossa? Protegida. Perguntou aparecendo na sala de Dr. Mendoza. Letícia está se adaptando muito bem, senhora Moura. Tem um olho excelente para detalhes. Que bom, espero que ela entenda seu lugar aqui, disse Silvana, o sorriso não alcançando os olhos, depois que ela saiu. Tadueri, Mendoza balançou a cabeça. Não liga para ela, Letícia. A Silvana tem questões com pessoas que conquistam a confiança do Paulo muito rapidamente. Foi naquela mesma semana que Letícia conheceu Felipe Campos. O Congresso Nacional de Estudantes de Direito acontecia anualmente no Centro de Convenções, reunindo as melhores mentes jurídicas das universidades do país. Letícia havia sido selecionada para representar sua faculdade em um debate sobre reforma judicial. Quando chegou ao auditório, ficou impressionada com a organização do evento. Centenas de estudantes elegantemente vestidos circulavam pelos corredores, todos parecendo extremamente inteligentes e seguros de si.
Letícia Gomes, Universidade Nacional Autônoma, perguntou um jovem alto e moreno, aproximando-se com um sorriso confiante. Sim, sou eu. Felipe Campos, PUC-SP. Vamos debater hoje. Estou ansioso para conhecer os argumentos da equipe adversária. Havia algo no sorriso dele que a desarmou completamente. Felipe tinha uns 22 anos, cabelos ligeiramente despenteados, olhos inteligentes e uma confiança natural que não parecia arrogante. O debate foi intenso. O tema era a constitucionalidade da reforma do Poder Judiciário, e as equipes tinham posições opostas. Letícia defendia a necessidade de reformas estruturais, enquanto Felipe argumentava pela manutenção das instituições tradicionais. A senhora argumenta que mudanças são necessárias, disse Felipe durante seu tempo de resposta. Mas não considera que algumas instituições ganham força justamente por sua permanência ao longo do tempo. Permanência não deve ser confundida com estagnação, rebateu Letícia sem hesitar. Uma Constituição viva precisa se adaptar às necessidades sociais contemporâneas, senão virá apenas papel decorativo. A plateia murmurou. Aprovação. Felipe sorriu, visivelmente impressionado. Touché, mas e quanto ao risco de mudanças populistas que podem comprometer a independência judicial? O debate continuou por mais 40 minutos, com ambos demonstrando conhecimento profundo e paixão pelo direito. Quando terminou, Felipe se aproximou dela com admiração genuína. Nunca vi ninguém desmontar meus argumentos com tanta elegância, admitiu, estendendo a mão. Quer tomar um café? Prometo não tentar convencê-la sobre constitucionalismo conservador. Letícia riu, sentindo uma atração imediata pela inteligência e humor dele. Só se você prometer não ficar ofendido quando eu explicar por que você está errado sobre independência judicial. O café se estendeu por 2 horas. Felipe era formando em direito, filho de empresário, mas com ideias próprias sobre usar o direito para causas ambientais. Sonhava em transformar o escritório da família em um centro de defesa ecológica, contrariando a visão puramente comercial do pai. Meu pai acha que estou maluco, confessou Felipe. Ele construiu um império defendendo empresas, e eu quero processar poluidores. E o que você vai fazer? Seguir minha consciência, mesmo que isso signifique decepcionar a família. Letícia admirou a coragem dele. Havia algo refreshing em conhecer alguém que também lutava entre lealdade familiar e princípios pessoais. Trocaram números e combinaram de se encontrar na semana seguinte. No caminho de volta para casa, Vitor notou o bom humor de Letícia. Como foi o congresso? Muito bom, aprendi bastante, respondeu ela, decidindo não mencionar Felipe ainda. Conheceu pessoas interessantes. Alguns colegas bem inteligentes. Vitor a observou pelo retrovisor. Em 3 anos trabalhando para a família Moura, havia desenvolvido um instinto aguçado para detectar quando informações importantes estavam sendo omitidas, mas decidiu não insistir. A propósito, disse Vitor, o Sr. Paulo quer falar com você amanhã. Nada sério. Só quer saber como você está se adaptando. Naquela noite, enquanto ajudava Neuza com os exercícios de fisioterapia, Letícia pensava em como sua vida havia mudado completamente em poucas semanas. Nova casa, novo trabalho, nova posição social e agora talvez um novo interesse romântico. Você parece feliz hoje, observou Neuza. Estou, mãe, pela primeira vez em muito tempo. Sinto que as coisas estão dando certo. O que ela não sabia era que Silvana Moura havia decidido investigar mais profundamente o passado da jovem, que conquistara tão rapidamente a confiança de sua família, e que essa investigação revelaria segredos que mudariam tudo mais uma vez. Durante as 2 semanas seguintes, Letícia e Felipe se encontraram discretamente 3 vezes, sempre em cafeterias neutras, longe dos círculos sociais de ambos. O que começara como admiração intelectual estava rapidamente evoluindo para algo mais profundo. Então você realmente acredita que o meio ambiente deveria ter direitos constitucionais? Perguntou Letícia durante o 3º encontro, numa pequena cafeteria perto da biblioteca municipal. Totalmente, respondeu Felipe, os olhos brilhando com paixão. Se não protegermos juridicamente a natureza agora, que mundo vamos deixar para as próximas gerações? Letícia admirava a convicção dele. Felipe tinha princípios sólidos e coragem para defendê-los. Mesmo sabendo que isso o colocaria em rota de colisão com os interesses da família. E você?
O que pretende fazer depois de formada? Perguntou Felipe. Honestamente, não sei ainda. Sempre pensei em direito constitucional, mas agora estou trabalhando com direito empresarial. E é fascinante também. Onde você trabalha mesmo? Nunca me contou direito. Letícia hesitou. Era a primeira vez que Felipe fazia essa pergunta diretamente. E ela ainda não estava pronta para revelar sua conexão com os Moura. Num escritório de advocacia, nada muito empolgante. Mentiu parcialmente. Felipe notou a evasiva, mas decidiu não insistir. Ele também não havia mencionado o sobrenome da família, intuindo que às vezes era melhor conhecer a pessoa antes dos preconceitos que os nomes carregam. Enquanto isso, no trabalho, Letícia continuava sua análise meticulosa dos arquivos da Moura Construções. O que começara como curiosidade profissional estava se transformando em algo mais inquietante. Nos arquivos históricos da empresa, encontrou documentos relacionados à antiga disputa territorial em Florianópolis, onde Paulo e Fábio Campos haviam competido 2 décadas atrás. Entre os papéis, referências constantes a medidas extraordinárias autorizadas pelo então diretor jurídico da empresa. O nome que assinava essas autorizações fez seu sangue gelar. Geraldo Nascimento, seu ex-chefe do escritório que a demitira, era o mesmo advogado que trabalhara para os Moura há 20 anos. Agora representava os Campos. A mudança de lado na rivalidade entre as famílias parecia mais do que uma simples mudança de carreira. Letícia começou a pesquisar mais profundamente, sempre durante seus horários de almoço para não despertar suspeitas, descobriu um padrão perturbador, uma série de acidentes convenientes que beneficiaram os Moura ao longo dos anos, sempre precedidos por memorandos codificados de nascimento mencionando obstáculos e soluções permanentes. O mais chocante de todos os documentos estava numa pasta arquivada no subsolo do prédio. Um relatório de seguro sobre o acidente de carro que matara Lilian Moura, primeira esposa de Paulo, quando estava grávida de 8 meses. Data do acidente? Exatamente 18 anos atrás. Data do memorando de nascimento sobre remoção de obstáculo matrimonial. 1 semana antes do acidente. Meu Deus, murmurou Letícia, sentindo as mãos tremerem ao segurar o documento. Enquanto isso, em casa, Neuza demonstrava crescente desconforto com a nova proximidade da família Moura. Filha, há coisas sobre o passado que você não sabe, disse numa noite, observando pela janela do novo apartamento. Coisas que jurei nunca contar. Que tipo de coisas? Mãe, Neuza hesitou, como se lutasse contra si mesma. Sobre meu tempo como secretária executiva, sobre seu pai. Era a primeira vez em anos que Neuza mencionava o pai de Letícia. O assunto sempre fora tabu, algo doloroso demais para ser discutido. Mãe, você não precisa. Preciso sim, especialmente agora que estamos aqui, nesta situação. Neuza pausou, respirando fundo. Trabalhei para um homem muito poderoso. Tivemos um relacionamento. Quando descobri que estava grávida, ele já estava casado. Letícia sentiu o coração acelerar. E daí, recebi uma oferta para desaparecer. Dinheiro para sumir com o bebê que estava esperando. Aceitei porque estava com medo. Medo de quê? Medo do que poderia acontecer se eu ficasse com nós duas. Antes que Letícia pudesse fazer mais perguntas, Neuza se retirou para o quarto, claramente abalada pela conversa. Naquela mesma semana, Silvana Moura tomou uma decisão que mudaria tudo. Consumida por ciúmes da crescente influência de Letícia sobre Paulo e Jéssica, contratou um investigador particular para vasculhar o passado da jovem. Ricardo Lemos era um ex-policial civil, especializado em casos delicados, conhecido por sua discrição e eficiência. Quero saber tudo sobre essa menina, instruiu Silvana durante um encontro num hotel discreto. De onde veio, quem são os pais, por que apareceu na nossa vida exatamente agora? E se eu encontrar algo comprometedor? Aí você me liga imediatamente. A investigação de Ricardo levou 3 dias para descobrir o que mudaria tudo. No arquivo morto do Hospital Ângeles, onde Neuza Gomes fora admitida para o parto de Letícia 18 anos atrás, ele encontrou documentos que haviam permanecido esquecidos em uma caixa empoeirada, entre os papéis, um teste de paternidade nunca reclamado e um documento de renúncia a qualquer reivindicação financeira, assinado por Neuza Gomes. O resultado do DNA não deixava dúvidas.
Paulo Moura era o pai biológico de Letícia. Achei algo que vai te interessar muito, disse Ricardo, entregando a pasta a Silvana numa tarde chuvosa, quando Silvana leu os documentos. Sua expressão transformou-se de curiosidade para choque absoluto e, finalmente, para uma fúria calculista. Isso muda tudo, murmurou, já formulando um plano. Enquanto isso, Letícia continuava seus encontros secretos com Felipe, dividida entre a crescente paixão e a culpa por esconder seu trabalho na empresa rival da família dele. Há algo que preciso te contar, disse Felipe durante o quarto encontro. Numa livraria independente onde haviam combinado de se encontrar, o que foi? Meu sobrenome é Campos, Felipe Campos. Letícia sentiu o mundo girar. Campos, como em Campos Enterprises. Você conhece a empresa do meu pai? Quem não conhece, é uma das maiores construtoras do país. Felipe riu nervosamente. Pois é. E eu imagino que você conhece também a rivalidade com a Moura Construções. Claro, todo mundo conhece essa briga. Então você entende por que eu hesitei em contar. Os nomes da nossa família carregam muito peso. Letícia assentiu, sentindo a ironia da situação. Ali estava ela, apaixonando-se pelo filho do suposto inimigo da família que a acolhera, enquanto descobria evidências de que seu próprio chefe anterior poderia estar envolvido em crimes graves. Felipe, posso te fazer uma pergunta sobre seu pai? Claro. Ele já teve algum envolvimento com um advogado chamado Geraldo Nascimento. Felipe franziu a testa. Nascimento? Sim. Ele é o advogado principal da empresa há uns 3 anos. Por quê? Só curiosidade. É um nome que aparece muito nos jornais econômicos. Mas a mente de Letícia fervilhava. Nascimento trabalhara para os Moura há 20 anos. Agora trabalhava para os Campos. E no meio disso tudo, havia uma série de acidentes convenientes e mortes suspeitas. Naquela noite, depois de se despedir de Felipe com um beijo tímido na bochecha, Letícia voltou para casa com a cabeça em turbilhão. Estava apaixonada pelo filho do inimigo. Trabalhava para uma família que possivelmente havia sido vítima de crimes por décadas. E sua própria mãe guardava segredos sobre o passado que pareciam conectados a tudo isso. Como foi seu dia, filha? Perguntou Neuza quando ela chegou. Complicado, mãe. Muito complicado. O que nenhuma das duas sabia era que, naquele exato momento, Silvana estudava os documentos que revelariam a verdadeira identidade de Letícia, e que essa revelação seria usada como uma arma para destruir a jovem que ameaçava sua posição na família Moura. A tempestade perfeita estava se formando, e Letícia estava bem no centro dela. Silvana Moura não dormiu naquela noite, sentada em sua suíte, com os documentos espalhados sobre a cama king size. Ela relia obsessivamente cada linha do teste de paternidade. 18 anos. Letícia tinha exatamente 18 anos, a mesma idade que teria o filho que Lilian esperava quando morreu no acidente. Aquela vaca da Neuza, murmurou para si mesma, analisando a assinatura no documento de renúncia. Fingiu que desapareceu, mas ficou aqui o tempo todo. E agora, manda a filha bastarda para se infiltrar na nossa família. A mente calculista de Silvana já trabalhava nos próximos passos. A revelação da paternidade seria sua arma, mas precisava ser usada no momento certo, da forma mais devastadora possível. Enquanto isso, Letícia passava seus dias dividida entre a crescente suspeita sobre Geraldo Nascimento e seus sentimentos confusos por Felipe. O relacionamento deles florescera nas últimas semanas, sempre em encontros discretos que se tornavam cada vez mais íntimos. Você parece preocupada, observou Felipe durante um almoço numa pizzaria pequena, longe dos círculos sociais de ambos. É trabalho. Estou investigando uns contratos antigos e encontrei algumas irregularidades. Felipe segurou a mão dela por cima da mesa. Quer conversar sobre isso? Às vezes ajuda a falar com alguém de fora da situação. Letícia hesitou. Como explicar que estava investigando possíveis crimes envolvendo o advogado que agora trabalhava para a família dele? É complicado. Envolve pessoas influentes. Entendo só. Cuidado, tá? Às vezes pessoas poderosas fazem coisas perigosas quando se sentem ameaçadas. Havia algo no tom de Felipe que sugeriu experiência pessoal com esse tipo de situação. Seu pai já teve problemas assim. Felipe desviou o olhar.
Digamos que crescer numa família de empresários me ensinou que nem tudo que reluz é ouro, e que alguns segredos são guardados por bons motivos. Naquela tarde, no escritório da Moura Construções, Letícia fez uma descoberta que a deixou gelada. Enquanto organizava arquivos antigos para digitalização, encontrou uma correspondência entre Paulo e Geraldo Nascimento, datada de 19 anos atrás. Na carta, Nascimento sugeria medidas preventivas contra a interferência emocional de Lilian nas decisões empresariais. A primeira esposa de Paulo, segundo o advogado, estava questionando métodos necessários para o crescimento da empresa e poderia se tornar um obstáculo significativo. A resposta de Paulo era categórica. Lilian é minha esposa e futura mãe do meu filho. Qualquer decisão que afete nossa família deve passar por mim primeiro. 2 semanas depois dessa troca de correspondências, Lilian morreu no acidente de carro. Preciso falar com Vitor, murmurou Letícia, guardando cópias dos documentos em sua bolsa. Vitor a recebeu em sua sala discreta no subsolo do prédio da Moura Construções. O ambiente era espartano, uma mesa, 2 cadeiras, um computador e várias telas de monitoramento de segurança. Letícia, o que posso fazer por você? Vitor, eu preciso saber algo. Você realmente é só um motorista? Ele a estudou por um longo momento antes de responder. Por que pergunta? Porque tenho descoberto coisas muito graves sobre o passado da empresa, coisas que envolvem mortes suspeitas, e você não age como um motorista comum. Vitor suspirou, tomando uma decisão que mudaria tudo. Você está certa. Não sou apenas um motorista. Ele abriu uma gaveta e retirou um distintivo federal. Agente especial Vitor Barros, Polícia Federal, estou infiltrado aqui há 3 anos, investigando uma rede de corrupção e crimes corporativos. Letícia sentiu as pernas bambas. E o que você descobriu? Que essa rede é muito mais complexa do que imaginávamos. Envolve políticos, empresários, advogados, e que algumas mortes que pareciam acidentais foram cuidadosamente orquestradas, incluindo a de Lilian Moura, especialmente a de Lilian Moura. Vitor se inclinou para a frente. Letícia, acredito que você está em perigo. Silvana descobriu algo sobre você, algo que a deixou muito agitada nos últimos dias. Que tipo de coisa? Não sei ainda. Mas ela tem feito ligações discretas e contratou um investigador particular. Seja o que for que encontraram, ela está planejando usar contra você. Letícia sentiu um calafrio. O que eu faço? Continue sua rotina normal, mas fique alerta e me mantenha informado sobre qualquer descoberta que fizer nos arquivos. Algumas peças desse quebra-cabeça podem ser cruciais para a nossa investigação. Naquela noite, Felipe ligou para Letícia, algo incomum já que sempre se comunicavam por mensagens. Preciso te contar uma coisa importante, disse ele, a voz tensa. O que foi? Descobri onde você trabalha. Letícia sentiu o estômago afundar. Como? Vi você saindo do prédio da Moura Construções hoje, Letícia. Por que não me contou que trabalha para a família rival da minha? Pelo mesmo motivo que você demorou para me contar seu sobrenome, alguns nomes carregam histórias demais. Felipe ficou em silêncio por um momento. Isso muda as coisas entre nós. Deveria? Não sei. Minha família e a sua. Digamos que tem diferenças históricas irreconciliáveis. Felipe, posso te fazer uma pergunta. Seu pai confia no Geraldo Nascimento. Nascimento? Ele praticamente administra a empresa agora. Por quê? É que encontrei algumas coisas estranhas sobre o passado dele. Coisas que talvez seu pai devesse saber. Que tipo de coisas? Letícia hesitou. Como explicar suas suspeitas sem soar paranoica? Contratos suspeitos, correspondências comprometedoras. Felipe, acho que Nascimento não é quem parece ser. Vou investigar discretamente, prometeu Felipe. Mas você precisa ter cuidado. Se suas suspeitas estiverem certas, você pode estar mexendo com pessoas muito perigosas. Depois da ligação, Letícia se sentiu mais isolada do que nunca. Estava apaixonada pelo filho do inimigo. Trabalhava para uma família que possivelmente fora vítima do mesmo homem que agora ameaçava a família dele. E tinha um agente federal disfarçado como seu protetor. Mãe, disse para Neuza que assistia televisão na sala.
Você tem certeza de que não quer me contar mais sobre meu pai? Neuza desligou a TV e a olhou com expressão grave. Por que insiste nesse assunto? Porque acho que tem relação com nossa situação atual, com os Moura, com tudo isso. Neuza fechou os olhos, como se lutasse contra si mesma. Seu pai era um homem poderoso. Casado, quando descobriu minha gravidez, ofereceu dinheiro para eu desaparecer. Aceitei porque estava com medo. Medo de quê, especificamente? Da esposa dele, ela descobriu sobre nós e me procurou. Disse que se eu não sumisse, algo muito ruim poderia acontecer. Alguns dias depois, ela morreu num acidente de carro. Letícia sentiu o mundo girar. Mãe, que ano foi isso? Há 18 anos, por quê? O quebra-cabeças começava a se formar na mente de Letícia, mas as peças eram aterrorizantes demais para aceitar. Enquanto isso, Silvana finalizava seus planos. A festa de aniversário de Paulo na semana seguinte seria o palco perfeito para sua revelação. Toda a elite estaria presente, incluindo, se ela conseguisse manipular a situação corretamente, a família Campos. O primeiro passo seria garantir que Geraldo Nascimento estivesse lá, e ela sabia exatamente como fazer isso. Geraldo, é Silvana. Preciso de um favor seu. A mansão Moura em Las Lomas estava irreconhecível. Luzes douradas iluminavam os jardins meticulosamente cuidados. Garçons circulavam com bandejas de champanhe francês, e a elite empresarial e política do Brasil se reunia para celebrar os 53 anos de Paulo Moura. Letícia observava tudo do alto da escadaria de mármore, ainda tentando se acostumar com o vestido azul marinho que Jéssica havia insistido em comprar para ela. Era elegante, mas ela se sentia como se estivesse usando fantasia. Você está linda, disse Jéssica, aparecendo ao seu lado num vestido dourado deslumbrante. E nervosa. Por que nervosa? Não estou acostumada com isso tudo, respondeu Letícia, gesticulando para o salão repleto de pessoas influentes. Relaxa, são só pessoas chatas e cheias de si. Mas ainda assim pessoas, riu Jéssica. Vem, quero te apresentar para o governador. Enquanto desciam a escadaria, Letícia notou Silvana recebendo convidados próximo à entrada principal. A anfitriã estava radiante num vestido vermelho, cumprimentando cada pessoa com aquele sorriso perfeito que nunca alcançava os olhos. Jéssica, querida, exclamou Silvana quando as viu. E nossa protegida está tão elegante. Quem diria que roupas caras fazem tanta diferença? O comentário venenoso fez Letícia corar, mas Jéssica rapidamente interveio. Silvana, a Letícia sempre foi elegante. A diferença é que agora ela tem oportunidade de mostrar. Claro, querida, claro, sorriu Silvana, mas seus olhos brilhavam com malícia. Do outro lado do salão, Paulo conversava com investidores importantes, mas seus olhos ocasionalmente se voltavam para Letícia. Havia algo diferente em seu olhar ultimamente. Uma intensidade que ela não conseguia decifrar. Foi quando viu Felipe entrando no salão que Letícia sentiu o coração acelerar. Ele estava acompanhado de um homem mais velho, elegante e imponente, que só podia ser Fábio Campos. Pai realmente convidou os Campos, murmurou Jéssica. Surpresa, isso é inédito. Por que seria estranho? Porque eles são inimigos mortais há décadas. Papai deve estar planejando alguma coisa. Felipe a viu do outro lado do salão e acenou discretamente. Letícia retribuiu, sentindo borboletas no estômago. Era a primeira vez que se viam em um ambiente social formal. Você conhece Felipe Campos? Perguntou Jéssica, seguindo seu olhar. Nós nos conhecemos na universidade, congressos de direito, essas coisas. Interessante, ele é bem bonito, não é? Antes que Letícia pudesse responder, Paulo subiu ao pequeno palco montado para a ocasião. Amigos, muito obrigado por estarem aqui comigo nesta noite especial, começou Paulo, sua voz ecoando pelo salão. 53 anos de vida, 25 de empresa e a certeza de que os melhores anos ainda estão por vir. Aplausos educados preencheram o ambiente. Paulo continuou. Este ano foi particularmente significativo para minha família. Descobrimos que pessoas extraordinárias podem aparecer quando menos esperamos, mudando nossas vidas de formas inimagináveis. Letícia sentiu todos os olhares se voltarem brevemente para ela.
Seu desconforto aumentou quando notou Silvana observando cada reação com atenção predatória. Depois do discurso, enquanto os convidados voltaram às conversas, Felipe conseguiu se aproximar de Letícia. "Você está linda", disse baixinho, mantendo distância respeitosa. "Obrigada, você também está muito elegante. Letícia, preciso te contar algo importante, sobre nascimento." Antes que pudesse continuar, foram interrompidos por Fábio Campos. "Filho, não vai me apresentar sua amiga." Felipe hesitou. "Pai, esta é Letícia Gomes, Letícia, meu pai, Fábio Campos." Fábio cumprimentou Letícia cordialmente, mas havia algo calculista em seus olhos. "Gomes, onde já ouvi esse nome?" murmurou, como se tentasse se lembrar de algo. "É um nome comum, pai", disse Felipe rapidamente. "Talvez bem. Com licença. Vejo que Paulo está nos chamando." Quando Fábio se afastou, Felipe segurou discretamente a mão de Letícia. "O que você ia me contar sobre nascimento?" perguntou ela. "Investiguei como você pediu, Letícia. Ele não é apenas o advogado da empresa. Ele praticamente controla tudo agora. Meu pai assina qualquer coisa que ele coloca na frente. Isso é perigoso. Muito. E tem mais. Encontrei transferências bancárias suspeitas, contratos com empresas fantasmas. Acho que Nascimento está usando nossa empresa para lavar dinheiro." Letícia sentiu um calafrio. Se suas suspeitas sobre o passado de Nascimento estivessem certas, e Felipe estava descobrindo crimes atuais, a situação era muito mais grave do que imaginara. "Felipe, você precisa ter muito cuidado. Acho que esse homem é extremamente perigoso." Foi quando notou Geraldo Nascimento entrando no salão. Seu ex-chefe estava impecável num smoking caro, cumprimentando conhecidos como se fosse um convidado de honra. "Ele está aqui", murmurou Letícia. "Quem?" "Nascimento, o homem alto de cabelos grisalhos perto da mesa de aperitivos." Felipe olhou na direção indicada. "Sim, é ele. Mas por que Silvana o convidaria? Ela deve saber que ele trabalha para nós. A menos que..." Letícia parou, uma suspeita terrível formando-se em sua mente. Observou Silvana se aproximar de Nascimento com 2 taças de champanhe. Eles conversaram brevemente. E então Silvana apontou discretamente na direção de Paulo. "Felipe, eu preciso ir", disse Letícia abruptamente. "Por quê? O que está acontecendo?" "Só, confie em mim e mantenha a distância do Nascimento esta noite." Letícia atravessou o salão, tentando chegar perto de Paulo, quando viu Nascimento se aproximando dele com uma garrafa de vinho especial. "Paulo, meu caro amigo", ouviu Nascimento dizer, "trouxe algo especial da minha coleção particular. Um Chateau Margaux, 1982. Nada é bom demais para o aniversariante." Paulo sorriu claramente lisonjeado. "Geraldo, que surpresa agradável. Não sabia que viria. Silvana me convidou pessoalmente. Disse que era importante estarmos todos aqui esta noite." Nascimento abriu a garrafa com cerimônia e serviu uma taça especial para Paulo. Havia algo no gesto que disparou todos os alarmes na mente de Letícia. A forma como ele serviu apenas uma taça, a atenção excessiva aos detalhes, o sorriso que não alcançava os olhos. "Um brinde", disse Nascimento, levantando sua própria taça. "Aos velhos tempos e aos novos começos." Paulo levantou a taça, pronto para beber, quando Letícia agiu por puro instinto. Atravessou os últimos metros correndo e derrubou a taça da mão de Paulo segundos antes que ele a levasse aos lábios. O cristal valioso se estilhaçou no chão de mármore, e o vinho tinto se espalhou como sangue. O silêncio no salão foi absoluto. "Está envenenada", exclamou Letícia, apontando para o líquido derramado que já começava a corroer sutilmente o mármore polido. Murmúrios escandalizados começaram a circular entre os convidados. Nascimento empalideceu visivelmente, mas tentou manter a compostura. "Que absurdo! É uma garrafa da minha coleção pessoal." Foi quando Silvana viu sua oportunidade, com um sorriso triunfante. Ela subiu ao palco e pegou o microfone. "Já chega dessa farsa!" exclamou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. "Esta garota não é uma funcionária qualquer que salvou nossa família. Vejam todos a grande mentira de Paulo Moura." Paulo tentou se aproximar do palco, mas Silvana continuou. "Esta é Letícia Gomes, filha bastarda do meu marido,
uma infiltrada que veio reivindicar o que nunca lhe pertenceu. O salão explodiu em choque e especulações. Jéssica olhou confusa entre seu pai e Letícia, tentando processar a revelação. Felipe, do outro lado do salão, observava a cena com horror crescente. "É verdade?" perguntou Jéssica com voz trêmula, antes que Paulo pudesse responder. As portas do salão se abriram dramaticamente. Neuza Gomes entrou caminhando com dificuldade, mas com dignidade, apoiada apenas em uma bengala, em suas mãos, uma pasta de documentos antiga. "Não vim aqui para causar escândalo", disse ela com voz firme. "Vim para impedir que a história se repita." O silêncio no salão era ensurdecedor. Neuza Gomes caminhava lentamente pelo corredor que se abria entre os convidados atônitos, cada passo ecoando no mármore como uma sentença. Letícia nunca havia visto a mãe tão determinada, tão imponente, apesar da doença que a debilitava há anos. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" sussurrou Letícia, correndo para apoiá-la. "O que deveria ter feito há muito tempo", respondeu Neuza, olhando diretamente para Paulo. "Contar a verdade." Silvana, ainda no palco com o microfone, tentou retomar o controle da situação. Que conveniente, a mãe da bastarda aparece para fazer mais drama. Mas Neuza não desviou o olhar de Paulo enquanto abria a pasta de documentos. "Trabalhei como sua secretária executiva por 5 anos. Paulo, tivemos um relacionamento breve, sim, pouco antes do seu casamento com Lilian. Quando descobri que estava grávida, você já estava casado, por respeito ao seu casamento. Mantive distância." A voz de Neuza tremeu ligeiramente, mas ela continuou com determinação. "Mas Lilian, gentil como sempre foi, descobriu sobre minha gravidez através de alguns documentos que viu na sua mesa. Ela me procurou pessoalmente." Paulo empalideceu. Lilian sabia. Sabia. E não estava brava, estava feliz. Ela também esperava um filho seu e queria que nossas crianças se conhecessem quando crescessem. Disse que família era família, independente das circunstâncias. Neuza retirou da pasta uma carta manuscrita amarelada pelo tempo. "Esta foi a última comunicação de Lilian comigo, marcando um encontro para conversarmos sobre o futuro. Nela, ela menciona suas suspeitas sobre comportamentos estranhos de certas pessoas próximas a você." Paulo aproximou-se para ver a carta com a caligrafia inconfundível de sua falecida esposa. Suas mãos tremiam ao reconhecer as palavras. "No dia marcado para nosso encontro", continuou Neuza, "Lilian sofreu o acidente que a matou, junto com seu filho." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Paulo. Jéssica, ao lado dele, segurava seu braço, tentando processar tudo o que estava ouvindo. "Naquela mesma noite", Neuza prosseguiu, agora olhando diretamente para Geraldo Nascimento, "recebi uma visita intimidadora. O Sr. Nascimento me ofereceu uma generosa compensação para que eu desaparecesse com meu bebê ainda não nascido." Nascimento tentou se aproximar da saída, mas Vitor apareceu bloqueando seu caminho. Pela primeira vez, os convidados notaram que vários homens de terno escuro haviam se posicionado estrategicamente pelo salão. "Assustada e sozinha", continuou Neuza. "Aceitei o dinheiro, assinei os documentos de renúncia e fugi para longe, mas guardei evidências de tudo." Ela retirou da pasta uma série de fotografias antigas e documentos bancários. O que ninguém sabia é que antes de morrer no hospital, Lilian conseguiu gravar uma mensagem em seu celular. A enfermeira que a atendeu era minha amiga de infância, e pressentindo que algo não estava certo, me enviou uma cópia da gravação anos depois. O salão estava em completo silêncio. Neuza retirou um pequeno gravador antigo de sua bolsa. Lilian estava consciente por alguns minutos antes de morrer, e ela gravou isto. Apertou o play. A voz fraca, mas clara de Lilian Moura ecoou pelo salão. "Paulo, se você ouvir isso, não foi acidente. Vi Silvana mexendo no carro. Geraldo a ajudou. Estavam planejando. Proteja nosso bebê. Proteja a filha da Neuza também. Elas são irmãs." O impacto da gravação foi como uma bomba. Silvana ficou lívida no palco. Nascimento tentou correr, mas foi imediatamente contido por Vitor e seus homens, e Paulo desabou numa cadeira próxima, destruído pela revelação. "Mentira!" gritou Silvana. "Essa gravação é falsa, vocês armaram tudo isso." Mas Vitor já estava subindo ao palco,
mostrando seu distintivo federal. Agente Especial Vitor Barros, Polícia Federal, Silvana Moura e Geraldo Nascimento estão presos por homicídio premeditado, tentativa de homicídio, corrupção e associação criminosa. O caos se instalou. Agentes federais que estavam disfarçados entre os funcionários da festa começaram a conduzir as prisões enquanto os convidados assistiam em choque absoluto. A investigação federal vem monitorando há 3 anos uma rede de corrupção envolvendo contratos governamentais, explicou Vitor para os presentes. Mas descobrimos algo muito mais sinistro. A parceria entre Silvana Moura e Geraldo Nascimento não se limitava a fraudes corporativas. Vitor apontou para o vinho derramado no chão, onde uma substância estava visivelmente corroendo o mármore. Eles orquestraram a morte de Lilian Moura há 18 anos. Manipularam a rivalidade entre as famílias Moura e Campos para desviar a atenção de suas atividades criminosas, e esta noite planejavam eliminar Letícia após descobrirem sua verdadeira identidade. Isso é ridículo, protestou Silvana enquanto era algemada. Eu sou a esposa de Paulo Moura. A senhora é uma assassina, respondeu Vitor friamente. Testes laboratoriais confirmaram a presença do mesmo composto raro encontrado no corpo exumado de Lilian Moura nesta taça que seria oferecida a Letícia. Nascimento, já algemado, tentou uma última cartada. Vocês não têm provas conclusivas, é tudo circunstancial. Temos 18 anos de evidências. Senhor Nascimento, transferências bancárias, correspondências codificadas, testemunhas protegidas, e agora esta tentativa de homicídio flagrante. Em meio à confusão de prisões e declarações, Jéssica correu para abraçar Letícia. Por isso sempre senti uma conexão com você, disse entre lágrimas. Era como se uma parte de mim sempre soubesse que você era especial, que você pertencia à nossa família. Paulo, devastado pela revelação da traição de décadas, aproximou-se timidamente de Neuza. Você tinha todo o direito de me odiar, de esconder Letícia para sempre. Por quê? Por que revelou a verdade agora? Neuza o olhou com uma mistura de tristeza e compreensão. Nunca odiei você, Paulo. Apenas temi por nossa filha. Mas quando vi Letícia trabalhando para você, vi como vocês a tratavam com carinho. Percebi que talvez fosse hora de parar de fugir do passado. E Silvana descobriu a verdade, acrescentou Neuza. Vi o perigo se aproximando novamente. Uma mãe faz qualquer coisa para proteger seu filho. Felipe, que havia observado tudo em choque silencioso, finalmente se aproximou de Letícia. Agora eu entendo por que você estava investigando o Nascimento, disse ele. Ele estava roubando minha família há anos, manipulando meu pai, usando nossa empresa para crimes. Você salvou todos nós. Fábio Campos, que havia permanecido quieto durante toda a revelação, aproximou-se de Paulo. Paulo, parece que fomos inimigos pelos motivos errados durante todos esses anos. Nascimento nos manipulou, criou conflitos entre nossas famílias para que não prestássemos atenção no que ele realmente estava fazendo. Paulo assentiu, ainda processando tudo. 20 anos de rivalidade por causa das mentiras de um homem. E Lilian? Minha Lilian morreu por causa da ganância deles. Quando os criminosos foram finalmente retirados do salão e os convidados gradualmente se dispersaram, apenas a família permaneceu. Paulo, Jéssica, Letícia e Neuza se sentaram juntos pela primeira vez, não como estranhos ou funcionários, mas como família. Pai, disse Jéssica, a palavra saindo naturalmente. Significa que sempre tive uma irmã. Paulo olhou para Letícia com lágrimas nos olhos. Significa que nossa família sempre foi maior do que eu sabia, e que quase perdi vocês duas por causa da minha cegueira. Letícia segurou a mão da mãe e olhou para o homem que acabara de descobrir ser seu pai. Agora o que acontece? Agora, disse Paulo. Começamos de novo, como família de verdade. 3 meses depois da noite que mudou tudo, Letícia estava sentada no banco do tribunal entre Paulo e Neuza, observando Silvana e Geraldo. Nascimento receberem suas sentenças finais, a sala estava repleta de jornalistas, curiosos e familiares das vítimas de 2 décadas de crimes corporativos. O tribunal condena a ré Silvana Moura a 25 anos de prisão por homicídio doloso qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa, anunciou a juíza com voz firme.
o réu Geraldo Nascimento é condenado a 30 anos pelos mesmos crimes, além de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Silvana recebeu a sentença com o rosto de pedra, mas Nascimento desabou na cadeira, finalmente compreendendo que décadas de manipulação e crime haviam chegado ao fim. Como se sente? Sussurrou Jéssica para Letícia. Aliviada. Finalmente podemos seguir em frente. Durante o julgamento, a imprensa havia apelidado Letícia de a estudante que desmascarou uma conspiração de décadas. Sua história se tornara símbolo de coragem e integridade, inspirando jovens em todo o país. Paulo, sentado ao lado das filhas, segurava discretamente a mão de Neuza. Nos últimos meses, eles haviam se reaproximado com cuidado, redescobrindo a conexão que existira anos antes. Agora livre dos segredos e medos que os separaram. Acabou, murmurou Paulo quando os réus foram conduzidos para fora da sala. Finalmente acabou. Mas para Letícia, aquilo era apenas o começo de uma nova fase. Nos corredores do tribunal, enquanto jornalistas faziam perguntas e flashes disparavam, ela viu Felipe esperando próximo à saída. Como foi a sentença? Perguntou ele, aproximando-se quando a multidão se dispersou. Justa, respondeu Letícia. E o seu pai, como está lidando com tudo? Felipe suspirou. Está devastado por ter sido manipulado por tanto tempo. Mas aliviado também, assinou um acordo de colaboração com a justiça ontem. Vai pagar multas pesadas e terá que reestruturar completamente a empresa, mas pelo menos reconheceu seus erros. E você, como está? Melhor, meu pai finalmente aceitou minha ideia de transformar o escritório legal da família em um centro de defesa ambiental. Disse que é hora de usar nossos recursos para causas que realmente importam. Letícia sorriu. Era irônico como a revelação dos crimes havia, de certa forma, libertado todos para serem quem realmente queriam ser. Felipe, disse ela hesitando, sobre nós, ainda há muita coisa para resolver entre nossas famílias. Na verdade, Felipe sorriu misteriosamente. Meu pai quer falar com você e com seu pai também. Sobre o quê? Uma proposta que pode mudar tudo. Uma semana depois, na sala de reuniões da Moura Construções, uma cena impensável há poucos meses se desenrolava. Paulo e Fábio Campos sentavam-se na mesma mesa, não como rivais, mas como parceiros em potencial. 20 anos brigando pelos motivos errados, disse Fábio, folheando contratos preparados pelos advogados. Está na hora de unirmos forças para algo maior. A proposta era ambiciosa, uma fusão entre as duas empresas, criando o maior conglomerado de construção sustentável do país. Paulo contribuiria com a experiência e infraestrutura, Fábio com a visão ambiental e tecnologia verde, e o mais importante, acrescentou Paulo, olhando para Letícia, queremos criar uma fundação educacional que ofereça bolsas de estudo integrais para jovens talentosos como você. Chega de desperdiçar potencial por falta de oportunidades. Letícia sentia o coração acelerar. A ideia era exatamente o que sempre sonhara. Uma chance de ajudar outros jovens como ela a realizarem seus sonhos. Gostaria que você coordenasse o projeto, disse Fábio. Felipe me contou sobre sua visão de justiça social através da educação. É exatamente o que precisamos. Mas eu ainda estou na graduação, protestou Letícia. E vai continuar, sorriu Paulo. Mas também pode começar a construir o futuro que quer ver no mundo. Naquela noite, em casa, Letícia contou tudo para Neuza, que estava visivelmente mais forte após meses de tratamento adequado. Minha filha, você tem 18 anos e já mudou a vida de tantas pessoas, disse Neuza, ajustando as almofadas no sofá novo da sala. Imagina o que pode fazer com uma vida inteira pela frente. Às vezes ainda parece surreal. Mãe, há 6 meses a gente vivia com medo de não conseguir pagar os remédios. E agora? Agora você descobriu que sempre foi mais forte do que pensava e que fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, sempre vale a pena. Paulo havia insistido que elas continuassem no apartamento em Jardins, mas agora, como família, não como favor, ele visitava regularmente, reconstruindo lentamente uma relação com a filha que não pôde criar. Sabe, Letícia, disse Neuza uma noite. Seu pai me perguntou se eu gostaria de jantar com ele amanhã, sozinhos. Como um encontro. Letícia sorriu. E o que você respondeu?
que talvez seja a hora de parar de viver no passado, no dia seguinte. Letícia estava na universidade quando recebeu uma ligação inesperada de Felipe. Posso te buscar hoje. Tenho uma coisa que quero te mostrar. Que tipo de coisa? Uma surpresa. Confie em mim. Felipe a levou para um terreno vazio em uma região nobre da cidade, onde várias máquinas de construção estavam paradas. O que é este lugar? Perguntou Letícia. O futuro lar da Fundação Letícia Gomes para a Educação e Justiça Social, respondeu Felipe com um sorriso enorme. Letícia olhou ao redor, imaginando o que poderia ser construído ali. Um centro educacional completo, com salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática, espaços para arte e cultura. Felipe, isso é. Incrível, eu sei. E olha só. Ele apontou para uma placa temporária fixada na cerca. A primeira turma de bolsistas já está selecionada. 50 jovens talentosos de escolas públicas que vão ter acesso à preparação universitária completa. Letícia sentiu lágrimas nos olhos. Vai ter meu nome. Foi ideia do seu pai. E do meu também. Disseram que é justo que a pessoa que inspirou tudo isso seja lembrada. Eles caminharam pelo terreno em silêncio por alguns minutos, imaginando o futuro que se construiria ali. Letícia, disse Felipe, parando próximo ao centro do terreno. Posso te fazer uma pergunta? Claro, quando tudo isso estiver pronto, quando nossas famílias não forem mais rivais, mas parceiras, quando você estiver dirigindo essa fundação, você acha que poderíamos tentar algo sério entre nós? Letícia o olhou nos olhos, vendo toda a sinceridade e esperança que ele carregava. Felipe, acho que já estamos tentando faz tempo. Só estávamos esperando o mundo ao nosso redor parar de ser tão complicado. Ele sorriu e segurou sua mão. Então é um sim. É um vamos ver o que o futuro reserva para nós, respondeu ela, apertando a mão dele. Mas um vamos ver muito otimista. Quando voltaram para a cidade. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons dourados. Letícia olhou pela janela do carro, pensando em como sua vida havia mudado completamente em poucos meses. De estudante bolsista lutando para sobreviver, ela se tornara herdeira de um império, coordenadora de uma fundação educacional e protagonista de uma história de justiça que inspirara pessoas em todo o país. Mas mais importante que tudo isso, ela havia encontrado sua família, seu propósito e talvez até mesmo seu primeiro amor verdadeiro. Para onde agora? Perguntou Felipe. Para casa, respondeu Letícia. Vamos jantar em família hoje à noite. Mãe está cozinhando para o papai. A palavra papai ainda soava estranha, mas cada dia ficava mais natural, assim como tudo o mais em sua nova vida. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de terça-feira, Letícia estacionou seu modesto Honda Civic, presente de formatura de Paulo, no campus da Universidade Nacional Autônoma. Não era o carro mais luxuoso do estacionamento, mas era dela, conquistado com trabalho e dignidade. Enquanto caminhava para o prédio de direito, observou como tudo parecia diferente agora. Não porque o lugar havia mudado, mas porque ela não era mais a mesma pessoa que anos atrás se escondia na última fileira, tentando passar despercebida. Letícia! Gritou Jéssica, correndo para abraçá-la. Como foi a reunião com o reitor ontem? Incrível! A universidade aprovou nossa proposta de programa de mentoria. A partir do próximo semestre, cada calouro bolsista terá um veterano como tutor pessoal. Jéssica sorriu orgulhosa. Minha irmã, a revolucionária da educação. A palavra irmã agora soava perfeitamente natural entre elas. Nos últimos meses, Jéssica havia se envolvido ativamente nos projetos da fundação, descobrindo uma paixão por causas sociais que nem sabia que existia. Na aula de Direito Constitucional, a professora Clotilde fez um anúncio especial. Turma, tenho o prazer de informar que nossa ex-aluna Letícia Gomes Moura foi convidada para dar uma palestra sobre ética e responsabilidade social no direito na próxima semana. Ela se formou com as mais altas honras e já está fazendo diferença no mundo real. Aplausos preencheram a sala. Letícia corou ligeiramente, ainda não completamente acostumada com o reconhecimento público. Após a aula, enquanto caminhava pelo campus, notou um grupo de estudantes angustiados diante do mural de avisos.
Um comunicado oficial anunciava o corte de 30% das bolsas de estudos para o próximo semestre, devido a restrições orçamentárias. Não é possível, dizia um jovem claramente desesperado. É meu último ano, como vou conseguir pagar? Meus pais venderam tudo para me manter aqui, murmurava uma garota. Lágrimas nos olhos. Letícia observou a cena e sentiu uma familiar revolta crescer em seu peito. Aquela era a mesma injustiça que quase destruíra seus próprios sonhos anos atrás. Silenciosamente, pegou seu celular e discou: Pai, lembra daquela fundação educacional que discutimos? Acho que é hora de tirarmos a ideia do papel. 2 horas depois, Paulo estava no campus, acompanhado de Fábio Campos e uma equipe de advogados. A reunião com o reitor foi direta e produtiva. Senhores, disse o reitor, claramente impressionado com a proposta. Vocês estão oferecendo cobrir não apenas as bolsas cortadas, mas criar um fundo permanente. Exato, respondeu Paulo. A Fundação Letícia Gomes garantirá que nenhum estudante talentoso perca sua chance por falta de recursos financeiros. E não é só aqui, acrescentou Fábio. Queremos expandir para outras universidades públicas do estado. Educação é investimento, não gasto. Letícia observava os homens que, meses atrás, eram inimigos mortais, agora trabalhando juntos por uma causa maior. A ironia não passou despercebida. A rivalidade que quase destruíra suas famílias agora se tornara a força motriz para transformar a educação no país. Tem uma condição, disse Paulo, olhando para a filha. Letícia será a coordenadora geral do projeto. Ela entende melhor que qualquer um de nós o que estes jovens precisam. À tarde, na sede da Moura Campos Construções, nome oficial da empresa após a fusão, Letícia revisava os contratos da fundação quando Felipe apareceu em sua sala. Oi, diretora executiva, brincou ele, colocando um café quentinho em sua mesa. Ainda não acredito que tenho um escritório próprio, riu Letícia, gesticulando para o ambiente elegante com vista para a cidade. Acredite, você merece isso e muito mais. Felipe se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Aliás, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Do tipo que envolve você? Eu, um restaurante francês muito caro e uma conversa sobre nossos planos para o futuro. Letícia sorriu. Nos últimos meses, o relacionamento deles havia evoluído naturalmente, sem a pressão dos sobrenomes ou rivalidades familiares. Agora eram simplesmente Felipe e Letícia, 2 jovens apaixonados construindo algo bonito juntos. É um encontro oficial, o mais oficial possível. Inclusive já pedi permissão ao seu pai. Permissão para quê? Felipe sorriu misteriosamente. Você vai descobrir hoje à noite. Naquela noite, em casa, Letícia se arrumava para o jantar, quando encontrou Neuza e Paulo conversando na sala, de mãos dadas no sofá, interrompendo alguma coisa. Perguntou com um sorriso maroto. Na verdade, disse Paulo, levantando-se, queríamos conversar com você. Sobre o quê? Neuza respirou fundo. Seu pai me pediu em casamento. Letícia piscou várias vezes, processando a informação. E eu disse sim, sorriu Neuza, mostrando um anel de noivado elegante, mas discreto. Meu Deus! Letícia correu para abraçar os 2. Isso é incrível quando... Daqui a 6 meses, disse Paulo. Queremos algo simples, apenas família e amigos próximos. E você será minha madrinha de honra. E Jéssica será minha dama de honra, acrescentou Neuza. Letícia sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Depois de tanto sofrimento e segredos, sua família finalmente estava completa. O jantar com Felipe foi ainda mais especial após a notícia do noivado no restaurante francês. Com vista para as luzes da cidade, eles conversaram sobre sonhos, planos e o futuro que construiriam juntos. Letícia, disse Felipe, segurando sua mão por cima da mesa. Você mudou minha vida completamente. Antes de te conhecer, eu vivia no piloto automático, seguindo expectativas familiares. Você me ensinou que é possível ter coragem para lutar pelo que acreditamos. Felipe, eu te amo, disse ele simplesmente. E quero passar o resto da vida ao seu lado, construindo um mundo melhor. Letícia sentiu o coração acelerar. Eu também te amo. Então, Felipe se levantou e ajoelhou ao lado da mesa, tirando uma pequena caixa do bolso.
quer casar comigo?" O restaurante inteiro parou para observar. Letícia olhou para o anel simples, mas lindo. Depois para os olhos sinceros de Felipe. "Sim", sussurrou. Depois repetiu mais alto. "Sim." Aplausos e gritos de alegria preencheram o ambiente. Felipe colocou o anel em seu dedo e a beijou suavemente. "Agora somos oficialmente uma família de verdade", brincou ele. "Moura, Gomes e Campos unidos para sempre." Um ano depois, na inauguração do primeiro centro educacional da Fundação Letícia Gomes, ela estava no palco diante de centenas de pessoas, incluindo os 50 primeiros bolsistas selecionados. Há 2 anos, começou seu discurso. "Eu era uma estudante bolsista que trabalhava de dia e estudava à luz de velas para economizar energia. Achava que meu futuro estava limitado pelas circunstâncias do meu nascimento." Na plateia, Paulo, Neuza, Jéssica e Felipe a observavam com orgulho. Vitor, agora chefe de segurança da fundação, sorria discretamente dos fundos do auditório. "Mas aprendi que nosso destino não é determinado por onde nascemos, mas pelas escolhas que fazemos. Cada um de vocês aqui tem o potencial para mudar o mundo. Esta fundação existe para garantir que tenham a oportunidade de fazê-lo." Quando desceu do palco, Felipe a esperava com um buquê de flores. "Como se sente, diretora?" "Como se estivesse apenas começando", respondeu ela, olhando para os jovens estudantes conversando animadamente sobre seus futuros. "Temos muito trabalho pela frente." "Bom", sorriu Felipe, "porque eu trouxe uma proposta do Departamento Jurídico Ambiental. 50 casos de poluição que precisam de atenção, interessada em salvar o planeta como advocacia pro bono." Letícia riu. Sempre. Enquanto caminhavam juntos em direção ao carro, Letícia olhou para trás mais uma vez, vendo o prédio moderno da fundação brilhando sob o sol da tarde. Uma placa dourada na entrada dizia: "Fundação Letícia Gomes, transformando sonhos em realidade." "Às vezes", disse ela em voz alta, mais para si mesma que para Felipe, "precisamos perder nosso caminho para encontrar nosso verdadeiro destino, e no meu caso, foi preciso atravessar uma tempestade para descobrir que eu não era apenas filha da adversidade, mas também herdeira da resiliência." Felipe apertou sua mão. "E agora? Agora construímos o futuro que queremos ver. Um jovem talentoso de cada vez. Meu nome é Letícia Gomes Moura", pensou ela, olhando uma última vez para o prédio. Filha de Neuza e Paulo, irmã de Jéssica, noiva de Felipe. E esta é apenas a primeira página da minha verdadeira história.